Vou, vou compartilhar, tá certo? Certo? Pode compartilhar o título. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Estamos aí. Vou colocar aqui do começo para ela ficar em apresentação, assim eu acho que fica melhor, né? Muito bem. O título deste workshop é Lesson Study e a prática profissional do professor ou da professora que ensina matemática. Seriam o Lesson Study e a prática profissional do professor que ensina matemática. Muito obrigado mais uma vez às professoras acá presentes, a doutora Andrea Júlia, a doutora Regina da Silva, desde a Universidade de Brasília. Em Brasil, o espaço é vosso. Estão me ouvindo direitinho? Sim, sim. Eu coloquei o fone aqui porque está baixo para gente. Pessoal, então, bom dia, né, aí na Costa Rica, bom dia. Então, professora Andréia, e aí tem aqui a professora Regina, que foi minha orientadora de doutorado, tenho muito orgulho disso, né? E assim, a gente vai tentar falar de maneira bem tranquila, né, bem mais pausada, exatamente para que todo mundo compreenda, né, o que a nossa proposta, né? Regina, você quer se apresentar aí rapidinho? Só cumprimentar a todos que nos acompanham, né? Estava há pouco numa comunicação científica, né? Então estamos agradecidos e felizes com a oportunidade de compartilhar nesse espaço do CIMI alguns estudos, né? Alguns já encerrados, né? Encerrados num primeiro momento, como é a sua tese de doutorado, mas claro, com muitos links aí agora para continuar, e outros, como apresentado na comunicação anterior, que está só começando, tá? E aí já deixo, então, também o meu registro aqui ao comitê organizador, né, os meus cumprimentos, pelo desafio que vocês assumiram organizando esse evento, né, tendo, então, atividades presenciais e a transmissão para que a gente tenha essa oportunidade de participar. A gente conhece os desafios e aí sabe que vocês estão e buscaram, né, soluções aí para todos eles. Então, que tenhamos um excelente mini curso. Buenos dias. A gente inicia falando um pouquinho sobre o que é a Lesson Study. Então, a gente tem aqui um público, e que pode ter gente que conhece a Lesson, e também que não conhece essa Lesson, né? E a gente vai até fazer depois uma pesquisa, né, com vocês, e pedir até esse auxílio para vocês participarem mesmo para o segundo momento da nossa talha. Pessoal, então, Lesson Study, construção da prática profissional, do profissional que ensina matemática. Então, a gente está falando aqui do professor, do docente, daquele que ensina. E a nossa preocupação é com o chão da escola, né? Com a sala de aula. Olha, Né? Peço desculpa, mas há uma janela ali que é uma mensagem, uma janela que está no centro. Eu acho que você pode desativar. Janela? Apareceu uma mensagem, Andréia, no slide. Acho que só clicar OK que vai ocultar. Mas aqui não está aparecendo para mim. Para você, não? Tá. Foi quando eu coloquei o fone, tá ótimo. Pronto, saiu? Obrigado. Sim. Estou com duas telas aqui, e aí nenhuma aparece na outra, não. Mas, enfim, a gente pensa e a gente sempre se preocupa, enquanto professor, com a sala de aula, com aquele profissional que está lá na escola e como é que ele está vendo todos esses processos. Então, para a gente começar o nosso trabalho, a gente tem um ponto de partida, que é entender o que é a Lesson Study ou estudos de aula, né? A nossa referência maior é o Pedro da Ponte, o professor Pedro da Ponte, e norteado também aí por vários pesquisadores, como o Bezerra, Aragão, Presoto, né? Então, tem vários pesquisadores, muita gente mesmo, trabalhando com esse material, né? Pesquisando dentro do estudo de aula, Lesson Study,
e essa metodologia, o método que a gente ainda está se construindo, né? Então, por definição, a Lesson Study, ela é uma forma de desenvolvimento profissional que se desenvolve ao longo do tempo, né? Com equipes de professores, e tem características muito específicas, que é a colaboração, que é a busca de um planejamento aprofundado, focado na sala de aula, focado em conceitos e na aprendizagem do professor e também do estudante, né? Então, a Lesson, ela traz uma equipe de professores que vai trabalhar ali de forma colaborativa, no intuito de fazer um planejamento e estudar uma aula, para que essa aula, né, possa vir com estratégias de aprendizado para esse estudante. E é muito bom a gente saber que a Lesson, ela traz uma coisa que é muito interessante. Ela traz, sistematiza para a gente, ou organiza para a gente, o que a gente já faz em sala de aula, só que de uma maneira mais, digamos ali, organizada. A gente tem, é meio que obrigatório você acabar organizando um pouco mais todas as propostas que você leva para a sala de aula. Então, a gente está falando aqui de ter objetivo e ter um pouco de intencionalidade. A gente já tem, isso é do professor, né? É do docente, é daquele que está em sala de aula. E a Lesson, ela organiza isso. Está tranquilo? Todo mundo está entendendo do jeito que eu estou indo, pausadamente assim? Está tranquilo? Alguém pode sinalizar para mim? Tá. Então, o que acontece? A Lesson, ela traz para a gente exatamente essa preocupação com essa formação, mas uma preocupação de professor, está focado em termos de conteúdo, de caminhos, de percurso que está se fazendo, e ele também analisa o percurso que o estudante está fazendo. Então, o que é a Lesson? Uma forma de desenvolvimento profissional ao longo da vida, no qual as equipes de professores, de forma coletiva, vão planejar, vão pesquisar, vão estudar uma aula que vai ser ministrada. E eles vão decidir juntos as estratégias. E para fazer essa organização, existem etapas dentro da Lesson Study. Tudo bem? Com isso, a gente chega num processo, que é o percurso, né, da Lesson, ou do estudo de aula, que é onde os professores se reúnem para planejar, para observar e também para refletir o conjunto, né, em conjunto, sobre as técnicas de aula, ou seja, sobre os percursos que vão ser aplicados lá na sala de aula com os estudantes, né? Ou seja, a ideia é melhorar o desenvolvimento desses alunos, desses estudantes, ou seja, melhorar a aprendizagem desses estudantes em sala de aula. Nesse caminho, nessa caminhada, eu aprofundo enquanto professor, para que possa vir esses melhoramentos para a sala de aula. Então, nada mais é do que a gente está aplicando aquilo que a gente já faz em sala de aula, só que vislumbrando cada uma das etapas. Então, a gente está falando do desenvolvimento profissional, que é um primeiro momento, e a gente está falando do desenvolvimento do estudante, e de uma maneira bem direcionada, organizada. E aí você pode se perguntar aí, professora, a Lesson Study vai ser a solução? A gente vai terminar uma aula e isso aí vai estar tudo, né, fechado? Não vai estar fechado, porque que bom, né, que a gente vai ter oportunidades de trazer melhoramentos para esse percurso. Por exemplo, nessa oficina, a ideia é que vocês peguem um percurso que foi definido e que, no final, vocês analisem esse percurso e nos ajude também a melhorá-lo. E é assim que a Lesson trabalha, com análise, com planejamento e com validações desse planejamento para que ele melhore sempre para aquele estudante que está lá na sala de aula e para o professor também, tá bom? E aí a gente continua. Então, assim, a gente tem que se comentar que a Lesson Study, ela teve a sua origem no Japão, ela tem toda uma história, né? E aí tem um especialista no tema, que é um professor chamado Akihiro, né, que avaliou que a escola deve ter um lugar onde não somente o aluno, mas também o professor precisa aprender. Então, a Lesson Study é uma oportunidade para o professor estudar sobre o processo de dar aula. Ou seja, ao mesmo tempo que eu preparo
para o estudante, eu me qualifico, eu me preparo enquanto professor. Então, é uma oportunidade de crescimento para a Andréia, que é professor, para você, que é um professor, e para o estudante lá na sala de aula. Né? Então, a gente vai discutir algumas formas de desenvolvimento profissional e de como trabalhar uma equipe para aprender a ensinar matemática. Hoje, nós temos um período bem curto. Agora, eu acredito que tem uns 40 minutos. A gente vai chegar num determinado ponto e fazer o fechamento da oficina no segundo, tudo bem? Quando a gente pensa em Lesson Study, a gente está falando de uma fluência, ou seja, de eu poder conseguir desenvolver estratégias aprofundadas ou mais aprofundadas a partir da fala do outro, da colaboração com os meus colegas, professores e dos meus estudantes. Então, eu vou produzir uma fluência maior dentro das elaborações que vão para a escola. Isso vai dar para a gente uma certa autonomia no sentido de poder fazer um planejamento, discutir este planejamento e aprofundar o planejamento. Isso traz também incutido muita motivação, porque a gente descobre que aquilo que a gente planejou, na hora que ele é aplicado, ele pode ser melhorado. Por quê? Porque um colega que está ali para ajudar vai sinalizar, o estudante que está ali também vai poder sinalizar, as validações, as reuniões, os encontros também vão nos ajudar. É uma construção coletiva, né? Com várias pessoas. Tudo bem? E aí, a gente caminha para o ciclo do que seria Lesson Study. A Lesson, ela passa por algumas etapas, né? O primeiro momento dela é ela fica numa ideia de espiral. Nessa imagem que a gente coloca, ela fica numa ideia circular. Mas a Lesson, a gente vai entender agora no final, que ela é uma espiral, que ela vai sendo influenciada pela colaboração e pela cooperação de muitos. Tudo bem? Então, o que é esse ciclo da Lesson? Uma Lesson que a gente pode chamar de completa, ou que pode se fechar um ciclo, ela tem 4 etapas. A primeira etapa dela é um estudo, é uma reunião de professores, que vai fazer um estudo no currículo e estabelecer metas. Professora, de onde vêm essas metas? Que currículo é esse? Eu vou olhar para o currículo da minha região, né, da minha comunidade, da escola onde eu trabalho, eu vou olhar para os documentos dessa minha escola e vou olhar para os entraves, vamos chamar de entraves, entre aspas, para as dificuldades que meus estudantes ali em sala de aula estão tendo. Ou seja, eu sou professora de matemática, eu entrei dentro de uma sala e eu identifiquei entraves ou dificuldades que o meu estudante tem. Então, vamos entrar com a palavra dificuldade, que talvez vocês compreendam até melhor. Eu identificando essas dificuldades ou esses entraves de aprendizagem, eu vou buscar no currículo que conteúdo é esse. Então, se eu identifiquei as operações fundamentais, eu vou lá dentro do currículo e vou tentar enxergar onde estão essas elaborações, onde está a adição, a subtração, lá no currículo. Onde é que ela se encaixa? Quais são os outros conteúdos que vão influenciar essa aprendizagem? Então, eu vou identificar onde ela se encontra dentro daquele percurso todo. Então, eu tenho currículo, eu tenho toda uma experiência que esse professor vai trazer, que às vezes o currículo não vai mostrar, mas o professor colaborando vai mostrar. Então, eu vou olhar onde aquele determinado conteúdo está encaixado dentro desse esquema, né? E aí eu busco isso e trago para uma discussão que é para o planejamento. Então, aí se discute de forma colaborativa e se elabora esse planejamento. Ou faz uma primeira versão desse planejamento e vai se aprimorando isso dentro das discussões, dos encontros entre esse grupo, que é o segundo momento. Num terceiro momento desse ciclo, a gente vai fazer a execução. Então, eu vou aplicar aquele planejamento norteado por todas as organizações, as observações, as experiências que os professores trouxeram. E aí eu aplico nessa sala de aula.
nessa sala de aula, no dia dessa aplicação, é importantíssimo que esses professores participem, que não intervenham, por exemplo, na aplicação do professor. Então, eu tenho um professor que vai ser escolhido dentro do grupo para fazer a aplicação dentro dessa sala de aula. E os outros vão observar e fazer anotações, fazer observações com relação a todas as construções que estão sendo feitas lá na sala de aula. Após essa aplicação, que a gente chama de execução, a gente vai refletir. Então, esse mesmo grupo vai se reunir de novo e vai discutir todo o percurso, todo o caminho que foi feito no planejamento e vai propor melhoramentos. Se for o caso, mudanças, melhoramentos, inserções de outros caminhos e de outras demandas para esse processo. Regina, você quer falar alguma coisa? Não, André, fica à vontade. Tá ótimo. E aí, pensando nisso, aí a gente fez um resumo. Ali a gente colocou um ciclo, não foi? E aqui a gente tem um novo quadro que mostra exatamente o que a gente estava fazendo ali. Então, num primeiro momento, a gente vai ter que identificar aquele problema. Ora, professora, onde eu vou identificar esse problema? No grupo, no diálogo entre os professores, entre o grupo que vai fazer a lesson, né, de uma determinada série, todo mundo vai levantar um ponto de discussão ou algo que precisa ser analisado ou melhorado, ou uma dificuldade que tenha na sala, que ele tenha observado dentro dessa sala de aula. Identificando isso, aí vai para o currículo, para fazer todo aquele percurso de entender onde é que esse conteúdo, esse objeto de conhecimento se encontra dentro desse currículo, dentro das especificidades que são da sua escola, da sua região, do seu país. E aí você faz um planejamento de aula, isso tudo de forma colaborativa e discutida entre os pares, entre os professores, sempre norteado por bases teóricas, currículos, projetos políticos pedagógicos dessas escolas, implementa-se, ou seja, executa, e depois vai fazer a avaliação dos resultados. Nesse quadro, você vê que ele vem aqui com uma sequência aí de 8 pontos, né? Só que a Lesson Study, os 4 principais são esses 4 primeiros. Eu identificar esse problema, discutir, ir lá no currículo, me orientar, fazer um planejamento, revisar esse planejamento, revisar mais uma vez se for necessário, implementar esse planejamento em sala de aula e depois avaliar os resultados. Se eu quiser fazer um novo ciclo, também eu posso. E vai enriquecer demais o trabalho, isso até é orientado. Mas aí você está iniciando basicamente um novo ciclo em cima de um planejamento que você já tinha aplicado. É interessantíssimo, porque você vai ter novas oportunidades de melhorar o planejamento. Tudo bem? Pensando nisso, a gente vem para a ideia do planejamento dentro da Lesson Study mesmo. Então, eu preciso olhar para as orientações curriculares, eu preciso olhar para a preparação dessas unidades, ou seja, como é que isso é trabalhado dentro dos livros didáticos, como é que isso é encaminhado normalmente, e eu preciso tomar muito cuidado e observar o tempo e os recursos que eu tenho para fazer esse trabalho. Quando eu olho para as orientações curriculares, eu tenho que olhar de forma muito objetiva. Quais são as finalidades que ela estabelece, né? Quais são esses objetivos de aprendizagem? Quando eu olho para a preparação dessas unidades, e aí você pode pensar num livro didático, numa aula online, em algo que tenha se preparado, você vai olhar, professor, o que ele considera a aprendizagem dos estudantes, né? Quais são os interesses? O que se busca com a sua tarefa, né? Quando eu estou fazendo o planejamento, eu tenho que estar olhando para a finalidade, quais são os objetivos e interesses que eu quero alcançar, e eu tenho também que gerir a questão do tempo. Porque a Lesson ela tem um ciclo, ela tem um tempo de início, ela tem um tempo de fim. Tudo bem? E aí, olha só, quando a gente trabalha num percurso de Lesson, a gente, num percurso normal, pode acontecer esses 3 momentos que você tem aí, que é o da competição, da cooperação e da colaboração. No caso de uma Lesson, onde a gente está propondo algo colaborativo, cooperativo, né, cooperativo e colaborativo,
esse primeiro momento, que seria o de competição, ele não pode existir. No Brasil, a gente chama que é o momento milindre, aquele momento onde você não deixa de ouvir o outro, né? Deixa de compreender o outro. Então, o primeiro momento, onde eu não quero ouvir, ele não pode existir numa lesson study, porque a gente tem mesmo que se transformar, se despir, né? Largar aquilo que a gente conhecia, deixar aquilo que a gente conhecia e escutar a outra pessoa, o colega, aquele que está do nosso lado, com algumas ponderações e ver se essas ponderações vão influenciar ou não todo o nosso percurso. Então, esse primeiro momento, que é o da competição, onde eu vou aparecer, ele não pode existir dentro da lesson. Esse é um dos momentos, eu acho, que a gente tem que entender muito claramente, que é um trabalho de várias mãos, né? Que você tem que se unir, que a gente tem que se unir, tem que ouvir, tem que ser criticado, tem que criticar e tem que aprender com isso, mas de maneira construtiva. Então, dentro da lesson, a gente pode admitir, sim, uma cooperação e a gente pode admitir também a colaboração, né? E aí, a gente, pensando nisso, a gente tem ali um plano de aula. Esse plano de aula, essa imagem, ela foi norteada por um texto que vai ser, inclusive, um texto que a gente vai deixar para vocês mais à frente, fazerem a leitura para o nosso segmento da oficina, que é o do Pedro da Ponte, onde ele fala do planejamento de aula. E é importante que a gente diga que esse foi o nosso norte, que foi um professor que já trabalha e que aplica né, o método, a metodologia, e a gente traz ele aqui para a gente. Então, o que ele fala? Que a gente precisa pensar no objetivo, nesse conteúdo, pensar na intencionalidade dessas estratégias, ou seja, por que eu estou fazendo isso aqui, qual é o percurso que eu estou fazendo e aonde eu quero chegar. Que estrutura é essa que eu vou chegar dentro desse meu plano? E também tenho que pensar, não só na questão do tempo, mas naqueles recursos que eu vou estar utilizando. Será que eu tenho esses recursos lá naquela sala de aula, à disposição? Que recursos eu tenho? Então, esse plano de aula, ele meio que, essa imagem, ela resume exatamente essa ideia aqui do ciclo de lesson, que é todo um planejamento extremamente sistematizado, norteado pelo olhar dos professores, do professor, dos pares que estão auxiliando nessa construção e dos estudantes. E aí eu chego nesse cabeçáriozinho, né? Nesse iniciozinho do planejamento que o Pedro da Ponte apresenta. Então, ele faz uma discussão de pontos que são, vamos colocar, necessários, né? Dentro de um planejamento, ou sugestões de pontos necessários a um planejamento. Primeiro, que são as tarefas e atividades de aprendizagem. Então, que tipo de atividade, que tipo de tarefa eu vou estar fazendo para chegar nesse objetivo que eu estabeleci no meu planejamento. Eu tenho que discutir o tempo de cada um dos momentos que vai ocorrer dentro dessa sala de aula. Quais são as atividades dos alunos? Nessas atividades, eu já tenho que antever, ou seja, antecipar, mostrar dentro do meu planejamento aquilo que pode ser uma dificuldade para o meu estudante. E aí eu venho com a questão das respostas dos professores e os aspectos que ele tem, por exemplo, que a gente tem que ter atenção durante, por exemplo, a aplicação desse planejamento. E os objetivos de avaliação. Então, como é que eu vou avaliar? Então, o planejamento numa lesson, ele tem que pensar daquela forma que a gente está acostumado, do conteúdo, do caminho, só que pensar ele de uma forma que sistematize o objetivo que eu quero alcançar. Então, eu tenho que saber exatamente, pensar exatamente em que pontos de aprofundamento eu preciso fazer para que esse planejamento alcance aquele objetivo com os nossos estudantes. Então, a minha atividade ela tem que estar amarradinha, né? Ela tem que estar organizada de forma que o estudante consiga ir por ele só construindo. Andréia, o que você está dizendo para a gente? Você está dizendo que ele vai estar todo amarradinho, então o aluno não vai construir, não. O amarradinho que a gente fala, o sistematizado, ponto a ponto, é eu, Andréia, você como professor, ou a professora Regina, quando entrar na sala dela, ela tem que olhar para esse plano e falar assim, a primeira pergunta, ela tem que
saber por que ela colocou aquela pergunta e fazer com que essa primeira atividade o aluno construa sozinho, ou seja, ele vai estar construindo, mas ele vai ter pontos que vão ser norteadores para esse processo dele. Então, eu tenho que fazer perguntas que façam com que ele busque a solução. Então, eu tenho que apresentar para ele situações, problemas que gerem soluções, e que essas soluções ele vai buscar. Ou seja, eu tenho que perguntar algo para ele, ou fazer situações, problemas, ou apresentar problemas que realmente possam fazer com que ele tenha algo a buscar, ou a elaborar. Então, aí ele vai construir e trazer para a gente. Então, é um planejamento que, ao mesmo tempo que eu coloco uma situação, problema, eu meio que norteio o aluno para a busca de solução. E esse problema, ele pode ter uma solução fechada ou não, porque o estudante pode trazer várias perspectivas para você. Só que no seu planejamento, você já tem uma ideia daquilo que pode vir. Então, a gente chama isso também de antecipações. Eu posso antecipar as dificuldades que eu posso ter com meus estudantes e posso antecipar também facilidades. Ou seja, poxa, se isso aqui está num nível que o estudante já vai estar trabalhando, eu vou dar uma mexida aqui no meu planejamento para fazer com que ele vá um pouquinho mais à frente. Tranquilo? Pensando nisso, eu vou convidar vocês a ir para um Padlet agora. Vocês podem abrir ele ou no computador ou pelo celular, nesse QR Codezinho aí. Tudo bem? Para a gente dar continuidade para a nossa oficina aqui. Quando todo mundo tiver conseguido entrar, sinaliza aqui para mim, que aí eu vou para o Padlet, tá? Eu coloquei o link também aqui no chat. Poxa, Gina, obrigada. Vou dar só um minutinho, que aí eles vão lá. Eu vou... Gina, pega o QR Code e coloca no chat também. Eu já coloquei o link aqui no chat. Tá. Deixa o pessoal terminar de fazer a leitura ali. Acho que eu vou tirar aqui agora, tá bom? Deixa eu ver aqui. Acho que agora ele não está compartilhando, gente. Tira primeiro o primeiro que estava compartilhando, isso, aí fecha esse para abrir o outro. Tá, ele não está querendo abrir o outro aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui o outro. Deixa eu só abrir aqui o Padlet, gente. Hola, Andrea. Ya estamos aquí con o Padlet nos nossos dispositivos. E agora, Eu só estou tentando, tá dando um delay aqui para mim, mas vai abrir, tá bom? e respondemos as perguntas. Tá, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Tá, vocês abriram aí o Padlet, tá vendo? Tá todo mundo conseguindo ver o Padlet? Aqui na tela? Já estamos, Tá. Num primeiro momento, a gente vai pedir que vocês aí, pelo celular mesmo, que vocês
respondam como é que a gente vai inserir isso aí dentro do nosso Padlet. Clica ele 2 vezes e responde aí essas 4 questõezinhas para a gente ter uma ideia, para o nosso segundo momento, de quem é nosso público, tá bom? Então, eu vou dar aqui uns 5 minutinhos para vocês responderem aí. Todo mundo sabe como mexe, né? Clica 2 vezes nessa telinha, vai abrir uma paginazinha, você escreve, coloca aí, responde as 4 perguntinhas, tudo bem? E aí vai aparecendo aqui para gente. Então, eu vou colocar o meu aqui, tá? Então, aqui é Brasil, deixa eu ver aqui. Opa, já começou aqui, ó. Já apareceu, tá vendo? Vou começar a colocar aqui na tela para gente. Só tirei aqui um minutinho para atualizar. Tá dando para ver aí, né, Gina? Qualquer coisa você me sinaliza. Tá sim, já estamos observando. O bom do Padlet, minha gente, é que ninguém pode deixar de fazer, porque a gente vai saber todo mundo que não fez. Ver se tem mais aqui. E aí, se algum colega tiver tendo dificuldade, quem já fez aqui já ajuda aí o amiguinho.
Professora Andrea, já está aqui na sala, tudo pronto. Oi? Já está tudo pronto aqui. Já ingressaram as respostas. Aqui são quantas pessoas ao todo? Aqui, para a gente, só está aparecendo 3. Algumas colocaram também no comentário dessa janela vermelha. Ah, tá, já está aqui no comentário. Deixa eu só conferir aqui, tá? Beleza, tá ótimo. Vamos lá. Pessoal, o que que acontece? A gente dividiu a oficina, foi dividida, ela tem, no total, em torno ali de 2h30. E nós dividimos o primeiro momento, e esse primeiro momento que é mais curtinho, e o segundo momento. Como é que a gente vai se organizar daqui para frente, tá certo? Esses dados a gente vai fazer uma pequena, né, um diálogo na próxima sexta-feira, ou amanhã, né? E a segunda parte, aí todo mundo aí com o Padlet aberto, tá? O que que a gente tem? A gente tem aí um plano de aula, e aí eu vou abrir ele aqui para vocês, né? Do mesmo jeito que eu fiz, vocês vão poder fazer, inclusive baixar eles aí depois, tá? Esse plano de aula foi um plano que foi aplicado, ou seja, nós fizemos uma sequência de uma lesson numa escola particular aqui no Brasil. Ela foi, inclusive, foi da temática da tese de doutoramento, e os professores propuseram essa atividade, né, da minha tese orientada pela professora. O que que vai acontecer? Esse planejamento, se você olhar, ele está enumerado, tá vendo? Então, é um modelozinho de planejamento que nós utilizamos, e cada uma das suas partes, ou aquelas partes que nós achamos convenientes agora, neste momento, a gente enumerou. Então, tem ali competência, tem ali habilidades, depois tem no primeiro momento o item 3, onde a gente fala de estratégias. No item 2, a gente tem ali o segundo momento, a gente tem o tempo dele e o que foi feito, que a gente chama o momento 4. E aí, lá no finalzinho, tem o terceiro momento, que é o que a gente chama de número 5, que aí o professor vai fazendo, tá vendo? Foi todo enumerado dentro do plano. O quarto momento é o item 6, o sétimo momento é o item 7, tá vendo? O azulzinho está indicando para a gente aquilo que a gente tem dentro do plano. O que que a gente vai pedir para vocês? Que vocês vão fazer 2 coisinhas para a gente fazer as discussões na sequência da oficina na sexta-feira. Dentro desse planejamento, tem pontos que foram elaborados por um grupo de professores, e a gente quer escutar de você possibilidades de melhoramento para esse planejamento. E aí nós vamos discutir as possibilidades que forem colocadas para a gente aqui. Então, o que que a gente pode fazer? Olha só, vocês vão poder baixar o plano, que é esse plano que está no Padlet, e analisá-lo. E vai entrar aqui no Padlet, e aí eu gostaria que você fizesse o seu comentário fora, não dentro do comentáriozinho do planejamento, tá? Você vai fazer seu comentário aqui mesmo, na área do Padlet. E você vai colocar assim, ó. André, eu quero discutir o ponto 1. O ponto 1 é o quê? Nesse laranjadinho, está dizendo para você quais são os pontos que você pode discutir. Então, você pode falar um pouco o que você achou das competências, você pode falar um pouco da habilidade, você pode falar das estratégias, do primeiro momento, do segundo momento, do terceiro momento, do momento que você achar. Aí você vai enumerar. Então, se você quiser falar, por exemplo, da estratégia, você vai colocar 3 no comentário e escrever o que você quiser. No Padlet, o ideal é que você escreva, tá vendo? Coloca o 3 lá em cima e escreva nesse trechozinho aqui embaixo. Então, sei lá, eu achei que a estratégia ela pode ser melhorada da seguinte forma. E aí você escreve um parágrafozinho para a gente. Esse é o nosso deverzinho daqui para amanhã. Então, a gente tem 1 hora, mas agora no finalzinho aí da tarde, um tempinho que você tiver, você vai entrar e falar, poxa, eu analisando o plano, professora, eu acho que o melhoramento poderia ser esse. Se você não quiser escrever num parágrafo, você pode escrever com palavras-chave. Eu acho mais interessante você tentar descrever num parágrafozinho. Professora, então não posso colocar muita coisa? Não, para que fique uma coisa limpa para a gente poder discutir aqui amanhã, tudo bem? Então, você vai olhar para o plano
E o que você for discutir, você só precisa discutir um tópico. Então, você vai entrar aqui e vai falar assim, eu vou discutir o tópico 4. O tópico 4 é o quê? O segundo momento do planejamento. O ideal é que cada um escolha um ponto e depois a gente discuta o conjunto, de forma colaborativa. Tudo bem? Ficou claro o que foi solicitado? Então, você tem um plano que está enumerado as partezinhas, você vai discutir um desses pontos. Somente pode ser uma frase, pode ser um parágrafo mais pequenininho. E você vai colocar fora aqui do Padlet, tá? Como que eu vou identificar que o teu comentário é com relação, por exemplo, às estratégias? Porque você colocou o número 3 aqui para mim. André, eu posso colocar meu nome? Não tem problema. Se você quiser se identificar, não tem problema. O que a gente vai fazer? A gente vai juntar esses comentários e a gente vai discutir sobre as propostas que forem colocadas ou as sugestões que podem ser colocadas. Tudo bem? Tranquilo? Todo mundo? Alguém pode me sinalizar aí? Eu vou tirar aqui, tá? Vou apagar para não confundir com os comentários de vocês. Andréia, eu estou um pouco perdida, eu nunca tinha escutado falar desse planejamento. Aí você vai olhar aqui que no Padlet tem um texto para leitura, tá vendo? Andrea. Quando eu clicar aqui... Hola. Opa! Un momento, antes de pasar a la lectura para esclarecer algunos puntos da parte. Tá ótimo. Así, cuando uno abre el documento, uno se puede mover aquí en el panel, izquierda, derecha, hacia abajo, ahí, un plan, un documento, yo siempre descargarlo, pero bueno, el celular no puede. Sí se puede, yo descargué el teléfono. Sí lo descargo el teléfono, ¿verdad? Ya le digo. ¿Cuándo le puedo dar el link? Esos numeritos que están ahí en azul, abrir un nuevo documento, uno le da aquí al más y se agrega una ventana. Escribe el número del elemento del plan que quiere comentar, discutir o proponer una mejora. Estos tres puntitos descargar. Y entonces se devuelve luego al Padlet y aquí en algún lugar del texto del Padlet agregan el comentario. Pronto, Andrea. Fica... Muito obrigado. Gracias. Faltam 5 minutos e para acabar esta primeira hora. Justo. Então, o que vai acontecer? Só para a gente finalizar. Eu não conheço o Alessio Studio, eu já conheço o Alessio Studio, mas eu quero conhecer um pouquinho mais. A gente deixa um texto que é referencial, para você fazer uma leitura que vai até aprofundar as nossas discussões amanhã, se você tiver um tempinho, tudo bem? Esse texto é aqui, também está aqui no Padlet, você vai poder baixar ele está em PDF, que é do professor João Pedro da Ponte. É mesmo necessário fazer planos de aula? De onde a gente tirou aquela sequenciazinha do planejamento. Então, ele detalha. Então, se você tiver um tempinho, você vai poder ler essa referência, tudo bem? Então, para o nosso momento de amanhã, eu preciso que tenha aqui no Padlet os comentários de vocês com relação a um ponto do planejamento. É somente um. Então, você identifica, vai estar aqui e a gente vai organizar o segundo momento, tudo bem? E aí eu vou solicitar gentilmente que vocês consigam fazer isso até hoje à noite, para a gente poder organizar isso amanhã pela manhã, tudo bem? Tudo bem? Sim, tudo bem. Aqui o pessoal está a dizer que também eles esperam conseguir tudo de hoje para amanhã. Justo. E assim, no mais, então, é agradecer, acho que a gente só tem a agradecer a disponibilidade, né, de todos os colegas aí, para a gente trocar esse momento de troca de conhecimento, acho que foi
bem profícuo, né? Foi muito bom o que a gente fez agora, e acho que amanhã vai ser um momento extremamente interessante, porque a gente também vai querer ouvir vocês aí, tá bom? Muito obrigado, graças, né? Obrigado a nós, obrigado pelo tempo, pelo espaço, as E professoras Regina, Regina e Andrea, pela preparação deste Padlet, está muito bonito, está muito bem tudo, e esperamos, sim, aproveitar bastante este workshop. Então, muito agradecemos e esperamos vocês, então, amanhã para continuidade. Ok, até amanhã, então, obrigado, um forte abraço até lá no Brasil, e de parte da organização do CIMI, muito obrigado. Bom tá trabalho. ótimo. Tchau.